Olá, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos no Livro dos Espíritos, no capítulo 2 da Lei de Adoração. Da Lei de Adoração, capítulo 2. Objetivo da adoração: a adoração exterior, vida contemplativa, a prece, politeísmo, sacrifícios. Objetivo da adoração. Questão 649. Em que consiste a adoração? E os espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus. Desde pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, a adoração é elevar o pensamento a Deus, é fazer a conexão com nosso Pai, através desse pensamento de buscá-lo, de desejar a presença dele una conosco, né? Então, quando a gente leva o pensamento a Deus em agradecimento, em petições ou em louvores, então a gente está nesse pensamento de adoração. Quanto mais a gente busca consagrar todas as coisas e analisar sempre de um ponto de vista mais elevado todas as situações que nos rodeia, nós começamos a adorar a Deus. Nós podemos pensar, por exemplo, no momento do café da manhã, quando você pega um pedaço de pão e você vê a maravilha da fermentação nas suas mãos, do pão pronto, e quando você toma um café naquele momento e você fala assim: graças a Deus o pão à mesa está aqui, obrigado, Pai, por tantas bênçãos. Se você respira o ar, se você bebe um copo d'água, se você faz qualquer situação que sinta-se vivo, e você pensa: graças a Deus eu existo, e graças a Deus é que nós existimos, e nós podemos ter consciência, podemos ter nossa individualidade, nossa individuação, quer dizer, todas essas coisas que nós aprendemos é nossa. Ela constitui um arcabouço imortal da nossa individualidade. Esse tesouro que a gente agrega e leva para onde nós estivermos no espaço sem fim é a nossa verdadeira bênção, um verdadeiro tesouro que Deus nos concede. Então, todas essas coisas, quando nós pensamos nas maravilhas que Deus nos dá, esse pensamento de agradecimento, esse pensamento de elevação nos conecta a Ele. Questão 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? E os espíritos respondem: sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, aqui está dizendo assim, que naturalmente o homem possui esse sentimento, né, de adoração, e não necessariamente é o fruto de um ensino. É isso que ele está explicando, que sempre existiu, inclusive nos povos mais primitivos também tinha. Questão 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Eles respondem: não, que nunca houve povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Então, o normal é que todas as pessoas já tenham esse entendimento, porque nós já revivemos várias vidas. Não é a nossa primeira vida e não é a nossa última vida encarnados. Diante desse fluxo contínuo de existências, nós sabemos o que é viver, nós sabemos o que é a nossa constituição imortal. Então, mesmo o ser mais atrasado que estivesse na Terra, ainda assim conservaria aquela lembrança de que ele já foi, já voltou, e todas essas situações mostram justamente essa situação, de que ele sabe que existe um ente acima dele.
Questão 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Ele está perguntando o seguinte: como a lei natural, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Quer dizer, vamos dizer assim, a lei natural, a adoração deriva da lei natural. Aí está dizendo o seguinte: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de formas diferentes. Então, ou seja, realmente está na lei natural, porque todo esse sentimento, se é natural, se ela está na lei natural, então, quando o homem nasce, ele já nasce com esse sentimento naturalmente. Então, ou seja, está na natureza. Então, essa lei que contém esse sentimento, né, de adoração, faz com que nós tenhamos essa capacidade de perceber a existência de um ser supremo, que é o nosso Pai. Adoração exterior, 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? Não sei, será que a gente precisa externar? Será que a gente precisa mostrar para as pessoas? Essa é a pergunta. Então, assim, a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, ou seja, verdadeiramente é um sentimento. Isso é muito importante a gente lembrar. Todas as coisas que são, elas são. Vamos pensar assim, a água. A água sendo insípida, ela é insípida. Se ela estiver poluída, ela não é insípida. Então, ou seja, ela precisa passar por um processo de purificação. Então, vamos supor, determinada pessoa possui determinadas qualidades. Quando ela desencarna, as qualidades permanecem da mesma forma. Se ela possuía determinados defeitos, quando ela desencarna, os defeitos estarão patentes mesmo diante da libertação física, ou seja, ela está lá como espírito liberto, vivendo a vida dos espíritos, mas mesmo assim possui os mesmos defeitos que ela não conseguiu se desvencilhar. Então, independente da forma que nós somos, nós seremos a mesma pessoa, aqui ou lá no plano extrafísico. Na espiritualidade, nós somos quem nós somos aqui. Então, a natureza não dá saltos, as transformações devem acontecer para que se modifique. Então, o verdadeiro sentimento é o principal. Por isso que Jesus falava, quando for orar, vai ao seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. E o teu pai que vê o que se passa em secreto, ouvirá, lhe atenderá, compreenderá todas as situações que se passam entre você e o que você está pedindo. Então, por isso que ele fala que a adoração exterior, ela não é adequada. Aí ele continua, né, que é a próxima que ele fala assim, né, será útil a adoração exterior, né? Aí ele fala assim, sim, se não constituir um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas o que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo como procederá a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. É o que ele falou. Se for um sentimento verdadeiro, a exteriorização naturalmente vai somente mostrar aquilo que você sente. Agora, se o intuito é de causar uma espécie de veja como eu sou devoto, veja como realmente eu amo a Deus, mas eu não amo. Ou seja, eu estou aparentando ser o que eu não sou, entra nesse conflito, porque não é a aparência. A exteriorização, como ele falou, pode até ser útil para poder ajudar outra pessoa a tentar se entrar no mesmo caminho de adoração. Mas não é o ato exterior que vai ser importante em si, e sim o sentimento que ele carrega, o sentimento que está na adoração. Se o sentimento é verdadeiro, o ato exterior pode ser que ajude alguém, mas ele não é importante. É importante nessa situação de fazer alguém despertar também para o mesmo sentimento, somente nesse contexto. Não é útil uma adoração exterior sem o sentimento de adoração verdadeiro. É isso que o Espírito está trazendo na explicação.
para poder discernir as duas situações bem distintas. Questão 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Olha que interessante. Então, qual é a forma mais agradável de adoração a Deus? Qual é a forma? Então, ele diz o seguinte: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar de se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez os digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Excelente figura e excelente forma de explicação. Então, quando nós tentamos racionalizar como é a dinâmica da oração, a primeira coisa que acontece, quando você tem um sentimento de adoração verdadeiro, seu sentimento carregado de bons fluidos, tem uma energia boa que conecta a Deus. Quando você tem intenção fervorosa, você tem potência de emissão, que faz com que esse sentimento que está ligado a Deus consiga atingir, vamos dizer assim, passar por outras instâncias. Porque nós temos que lembrar que, apesar de Deus saber de todas as coisas, os espíritos atendem em nome de Deus para executar as suas ordens. Então, por exemplo, quando nós pedimos alguma coisa, então essa oração vai chegar em determinado patamar para que determinados espíritos possam considerá-la. Dependendo da oração, a forma que ela é proferida, o sentimento que ela carrega, a elevação da vibração que possui por um sentimento mais nobre, o que acontece? Ela vai para outras instâncias. Então, ela chega em novos patamares, porque ela tem uma característica diferente. Por isso que para cada um, de acordo com suas obras. André Luiz explica a respeito das capacidades de absorção de elementos forças que cada um de nós temos diferentes. Então, na forma da oração, quando nós emitimos nossos raios, nossas ondas mentais, nesse maravilhoso rádio ou dínamo que a gente possui na nossa parte mental, depende muito das nossas potências adquiridas para chegar em determinado patamar ou outro. Então, por isso que quando falam a respeito dos espíritos que possuem determinada luz, outro possui uma luz mais intensa, essas luzes fazem parte da frequência vibratória perispirítica que ele já chegou aqui em Oá. Então, nesse momento que ele já está possuidor de determinada elevação moral, ele vai fazer com que o seu envoltório perispirítico vibre numa velocidade compatível com a elevação moral e a maturidade do senso adquirida que ele já chegou.
Então, dessa forma, o que vale principalmente é o sentimento, porque aquele que está num determinado patamar, está naquele patamar porque ele fez os esforços para domar suas más inclinações, teve suas batalhas contra si, que foram muito difíceis, muito acirradas, mas ele conseguiu vencer. Questão 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Quer dizer assim, então aquele que vai lá só por, vamos dizer assim, eu vou cumprir meu X, eu vou vir aqui, mas não acredito muito nisso. Aí fala nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridiculize, porque então falta a caridade. Mas aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Aqui sempre está a mesma situação da intenção, né? Vamos supor que às vezes a pessoa é convidada para ir um determinado culto ou numa igreja onde ele não tem a fé professada naquela mesma, vamos dizer assim, naquele mesmo rito. Ele não acredita naquilo, mas às vezes a pessoa vai por ajudar, ou então porque é um amigo que chamou, por favor, vamos lá comigo na minha igreja. Aí a pessoa pode até ir, mas ela não crê. Mas ela vai por respeito, é isso que ele está explicando, né? Não procede mal assim, assim fazendo, que só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Ele vai lá para poder respeitar a situação do que o outro chamou. Agora, diferente é aquele que está lá, faz uma espécie de teatro para poder mostrar como é bom ou como ele é devoto e não tem devoção nenhuma. É isso que ele está explicando. Questão 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? E o Espírito explica o seguinte: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, por exemplo, quando a gente tem um grupo, uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar é que sempre vai haver uma espécie de média, que é a somatória das forças de cada um divididas pelo número de participantes. Então, vai ter uma espécie de média de vibração. Então, aquele que vibra mais alto, outro que vibra mais baixo, outro que está em determinada forma. Aí, o que acontece? Vai haver uma mediana e vai se formar um círculo de emanações energéticas. Esse círculo de emanações energéticas vai se dirigir a Deus, né? E os espíritos são atraídos para esse círculo energético, porque, primeiramente, geralmente, quando a pessoa se reúne por comunhão de pensamento e sentimento, os espíritos já sabem que vai haver uma reunião para determinada finalidade, seja para orar, por vibrar pela questão do país, ou seja, uma situação onde existe realmente uma reunião mediúnica, ou então uma oração conjunta para um ente querido, ou qualquer outra situação que atenda às finalidades variadas, seja como for, quando dois ou mais reúnem seus pensamentos em sentimentos bons, de desejo real, de verdade, de auxílio, o que acontece é nós atraímos por sintonia os bons espíritos. A gente precisa lembrar sempre que a regra é a intenção e o sentimento. Qual é o intuito? Meu intuito é o bem. E o sentimento está nesse mesmo patamar? Sim. Então, o que acontece? Nós formamos uma força atrativa que vai atrair espíritos semelhantes. Então, quando nós fazemos as nossas orações, nós estamos evocando a presença de Deus para conosco. Não que ele não esteja conosco,
Mas o que acontece? Para atender ao nosso chamado, são enviados os bons espíritos para nos assistir. Então, eles nos insuflarão pensamentos, nos mostrarão caminhos e nos direcionarão para melhores estradas. Vida contemplativa. Questão 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Tem algum mérito? Eu falo assim, não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem bem e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive numa vida toda pessoal inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, se a gente ficar numa vida de ostracismo, uma espécie de vegetal, vamos dizer assim, porque o vegetal ainda tem ali a função dele, de produzir, né? Agora, digo assim, quando a gente fica numa vida meio inerte, né, como se fosse uma pedra bruta parada ali, uma coisa assim bem estática, a gente não faz nada para poder ajudar. Ah, eu não estou fazendo mal, como ele falou, mas não está fazendo bem, faz o mal por omissão, né? Porque ele fala, não fazer o bem já é fazer o mal. Então, se a gente analisa dessa forma, a gente já percebe que é necessário fazer o bem, não tem outra escolha a não ser cumprir a lei de adoração, obedecendo a Deus. Se nós não obedecermos a Deus, nós estamos infringindo a lei dele. Então, nós vamos parar aqui na prece, na questão 658, para a gente dar continuidade na próxima semana. Agora a gente vai para o livro Respostas da Vida. Nós estamos no capítulo 15. Vamos ao capítulo 15, Viver. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Existência é a soma de tudo que fizemos de nós até hoje. Toda melhoria que realizamos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito. Escolha pensamentos, os pensamentos do bem, para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto, retifique a falha à vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Muito difícil viver bem se não aprendermos a conviver. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você. Então, aquilo que nós fazemos mostra claramente o que é o produto das nossas vidas. Então, nós construímos a nossa estrada e nós construímos, edificamos a vida que desejamos. Então, a soma de tudo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente viveu, é a nossa existência. Os nossos tropeços, os nossos acertos, os nossos defeitos, as nossas qualidades. Essa existência é a somatória de tudo. Então, toda melhoria que a gente realiza em torno de nós, no nosso íntimo, já é um ganho para a nossa estrada, porque a gente vai percorrer com aquilo que a gente possui dentro de nós. Se a gente melhora algo, é uma ferramenta ao nosso favor.
Então, quando a gente aceita as influenciações de quem quer que seja um espírito encarnado ou desencarnado, seja uma pessoa que está conosco, ou um outro espírito que venha se aproximar de nós e nos influencia, seja para o bem ou seja para o mal, então toda essa ideia vai influenciar quem? O nosso espírito. Por isso que a gente tem que escolher os pensamentos do bem, para que o caminho seja bom, para que o bem venha transformar a nossa vida em bênçãos sucessivas. Quando a gente tem um erro, o que a gente tem que fazer? Não adianta ficar chorando. Ah, poxa, aconteceu, eu errei e tal coisa. Errou? Entenda o erro, conserte-o e siga em frente. Retifica a falha e vai em frente. Porque é só dessa forma que você vai converter ele em lição. Agora, uma outra situação que ele explicou, muito interessante, é que é muito difícil viver bem se a gente não aprender a conviver. E a convivência é uma experiência gratificante, mas ao mesmo tempo desafiadora. Porque enquanto ela nos é feliz, repleta de pessoas agradáveis, a nossa vida se constitui numa alegria. Mas no momento em que vem pessoas com dificuldades outras, que nos atestam ou nos testam as nossas convicções, as nossas qualidades, vai acontecer os choques necessários. E aí, dessa forma, é onde a gente é testado, a gente é verificado o que a gente realmente possui, que a gente tem ou não. Então, para viver bem, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. Porque a gente tem que lembrar também que nós não somos santos, porque os santos e os heróis não estão na Terra. Diante disso, nós temos erros. E muitas vezes nós seremos a pedra no sapato do outro. Às vezes o outro é a pedra no nosso sapato, às vezes é o contrário, nós somos a pedra no sapato do outro. O outro vai assim, poxa, aconteceu tal coisa, porque você estava lá e aconteceu isso, porque você não fez sua parte. Então, às vezes, a gente erra com o outro. A gente tem que lembrar que a gente é suscetível de erro também. E muitas vezes a gente vai se transformar em um estorvo para alguém. Nós seremos um empecilho, uma situação negativa. E a gente tem que buscar aprender a conviver, aprender a reconhecer quando nós estamos errados, para que a gente não entre numa espécie de vitimismo que não vai levar a lugar algum. Se nós acharmos que nós somos vítimas das circunstâncias e que nós sempre estamos corretos e o mundo está contra nós não entendemos o propósito. Ele diz que a vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Nós exteriorizamos, nossas obras falam por nós. E ele diz também que viver é lei da natureza, mas a vida pessoal, obra de cada um. Nós somos artífices em causa própria, cada um com seu buril, cada um com a seu martelinho para poder chegar lá e ir esculpindo o seu mármore. A estátua de cada um é feita por cada golpe que a gente vai lá e acerta. Deixa eu reparar essa parte, deixa eu acertar essa outra parte. A vida nos ensina através de experiências, às vezes ela nos molda também, ela vai nos auxiliando, mas boa parte dessas situações acontecem quando nós aceitamos. Muitas vezes as dores nos ajudam a modificar, outras vezes uma consciência bem esclarecida e meditada a respeito de algo que aconteceu no nosso caminho nos ajuda a evitar quedas possíveis que venham a acontecer de novo, né? Porque às vezes a gente já caiu e a gente pode tornar a voltar no mesmo ponto. E aí ele fala também, toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. É a questão do espelho, né? A gente vê em espelho aquilo que a gente aponta para o outro, uma espécie de reflexão, uma espécie de projeção. Projetamos no outro aquilo que a gente ainda não realizou. Ah, ali, está tudo errado, mas você não vai certo. É isso que ele está trazendo.
Vamos analisar, porque às vezes a gente critica, mas a gente não faz melhor. Aquele que faz alguma coisa está passivo de crítica porque ele fez. Às vezes a gente não fez e está criticando. Então, o que, que o André diz? O André diz, não critique, auxilie. Está lá errado, vai lá e ajuda. Mexa-se, mova-se, faça alguma coisa. Ah lá, tá errado. Ah, tá, vai lá e faz, ajuda. Vai fazer melhor? Não, então não fala. Seu ideal é seu caminho, tanto quanto o seu trabalho é você. Então, fruto do nosso trabalho será o que realmente nós somos. Se nós não realizamos, nós estamos, de certa forma, marcando o passo. Essa é a realidade. Então, se nós analisarmos todas as coisas e conseguirmos nos conscientizar da necessidade de transformação que nós carregamos todos os dias, as oportunidades que são vividas, nós poderemos fazer escolhas melhores e dessa forma seremos mais felizes, porque a vida nos convida à transformação, mas a transformação quem realiza somos nós. Não podemos terceirizar isso e deixar para que o outro faça. Esse trabalho não tem como ser diferente, somente nós que faremos. E nós voltaremos para o plano espiritual sozinhos, da mesma forma que nós viemos. Ou seja, é sempre entre nós e Deus e nunca foi entre nós e os outros. Cada um faz o seu caminho. Que nós possamos ser a mão que sustenta o outro no seu caminho e que a gente possa ajudar enquanto a gente ainda tem possibilidade de ajudar, porque um dia nós precisaremos de ajuda e com certeza nós desejaremos que essa ajuda venha. Então, enquanto a gente não tem, ou melhor, enquanto a gente tem condições de ajudar, ajudemos, porque um dia nós vamos precisar e a gente com certeza vai falar assim, pai, por favor, me auxilia, me manda um anjo protetor para poder me guardar e me proteger, me auxiliar, me esclarecer e me guiar nesse caminho que eu não tenho respostas para agora. E aí, Deus, nosso Pai, Ele atenderá. Todo que planta, colhe. Todo aquele que semeia, recebe. E para todo aquele que bate, a porta está aberta. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de todos. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, que vocês compartilhem e possam passar adiante essa mensagem que nós trouxemos no dia de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.